Boa noite, sejam todos bem-vindos, né, à nossa terceira live da jornada 7 chaves para um casamento pleno. Eu estou muito feliz porque nossas lives estão correndo muito bem. Sou grata a todos que tiram um momento da sua noite para estar aqui comigo. Inclusive, hoje eu quero comunicar a vocês. Eu tenho o costume de fazer lives sempre pela manhã. As minhas lives sempre iniciam às 8 horas da manhã. Então, hoje, né, desde segunda-feira, eu estou fazendo essas lives à noite para que a gente possa reter um outro público e mostrar também, né, que nós estamos aqui transbordando na vida de casais, ensinando e falando sobre aquilo que nós amamos e o que nós gostamos. Mas a partir de amanhã eu estarei retornando para o meu horário de costume. As lives serão às 8 horas da manhã, tá certo? Hoje o nosso tema que nós iremos falar será a nossa terceira chave, onde nós iremos falar sobre a convergência e a divergência nos casamentos. Também o fator principal, né, é o diálogo. Boa noite, meus queridos Fábio e Tony. Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa terceira live, né, que nós estamos falando sobre as 7 chaves para um casamento pleno. Então, eu vou encaminhar aqui mais alguns aviãozinhos, convidando os nossos amigos para estarem aqui, recebendo, né, o que nós temos no nosso coração para compartilhar com vocês. Então, só um minutinho. Quem entrou aí também já pode entrar, compartilhar, mostrar aos seus amigos que precisam ouvir esta mensagem que hoje queima no meu coração e eu estarei transmitindo para vocês. Boa noite, boa noite. Então, como eu vinha falando, eu sempre inicio as lives da nossa jornada com uma pergunta. E a pergunta hoje da live, da terceira live da jornada 7 chaves, é a seguinte: por que você conta as suas coisas para as suas amigas ou para os seus amigos, mas não tem coragem de dividir com o seu cônjuge? A minha pergunta de hoje é exatamente esta. Então, quem entrou, boa noite, boa noite. Então, hoje nós iremos falar desse assunto que é bem intrigante, né? Ainda há pouco eu estava conversando, casais que dividem uma vida, dividem o seu dia a dia, dividem a experiência de viver junto por alguns anos, compartilham, né, de várias coisas da vida, têm filhos, mas quando chega na hora de contar o que está sentindo no coração, de contar aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece, ou inclusive aquilo que te dá muita alegria, mas você não tem coragem de compartilhar com o seu cônjuge. Você conta para uma amiga, você conta para um amigo. Então é justamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Alguém aí pode me dizer, compartilhar comigo a sua opinião sobre este assunto? Enquanto isso, eu vou colocar aqui um louvor para que nós... Vocês já enviaram os aviãozinhos aí para os seus amigos? Envie os aviãozinhos. Vamos compartilhar esta live com quem precisa saber deste assunto. E eu quero desejar boa noite e sejam todos bem-vindos a esta live que é sempre feita com muito amor. E eu tenho sempre muito prazer em estar compartilhando com vocês. Então, colocando aqui um pequeno louvor enquanto a gente aguarda mais. Então vamos lá.
Verdade, vou fixar a pergunta. Colocando aqui agora mesmo, porque você compartilha suas seus segredos. Sejam bem-vindos, mas não conta para o seu cônjuge. Você que entrou agora, para seu cônjuge. Você que entrou agora, compartilhe essa live com mais. Tá aí, obrigada pela dica. Então aí está a nossa pergunta de hoje. Por que você compartilha seus segredos com seus amigos e suas amigas, mas não conta para o seu cônjuge? Isso aí é um erro que se torna falha, porque ele persiste em muitos casamentos. Por muitas vezes. Então, erro é quando a gente comete uma vez. Falha é quando o erro se repete por diversas vezes. Então, vamos estar aqui. Então, todas as relações, nós sabemos que sejam relações conjugais, familiares, com filhos, com amigos, todas elas existem, né, as incompatibilidades, as indiferenças. Então, é natural que isso ocorra. E nós devemos respeitar. Ontem nós falamos, né, sobre a individualidade de cada um. Então, isso deve ser respeitado na relação conjugal. E o que é muito interessante, quando a gente trata o assunto como um casamento pleno, um fator principal é o diálogo. Então, quando o diálogo se torna frequente, se torna aberto no casamento, é possível transpor qualquer barreira. Então, quando ocorre de haver certas diferenças, haver qualquer incompatibilidade, no momento de conversa e de um ótimo diálogo, então é possível sim alcançar e transpor qualquer dificuldade. Então, pois então, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: conflitos e diferenças sempre vão existir, não importa qual seja a relação. Todos os relacionamentos, as relações conjugais, seja desde um namoro, noivado ou casamento, diferenças sempre vão existir e devem ser respeitadas. Agora, o que a gente deve focar sempre não é no problema. Nós devemos focar no aprendizado. Tem um ditado que é muito comum que se fala, não importa o que fazem com você. O importante é o que você faz com o que fazem com você. E aí eu quero que você me diga, você já ouviu falar de algum casal? Você já soube de já teve alguma experiência que você já ouviu? Isso, é isso que eu estou comentando com você agora. Sobre casais que vivem juntos, mas não tem essa unidade, não tem esse diálogo. E aí eu te pergunto, por que você acha que isso acontece? Alguém pode ou sabe me responder? Deixa eu só abrir aqui. Então, alguém sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Sobre a falta, né? A falta do diálogo, a falta da cumplicidade, a falta de comunicação do casal.
Na verdade, hoje o público está um pouco silencioso, estão querendo ouvir. Então, eu vou dizer o que eu sinto e o que eu penso. A relação ela deve ser construída desde o início, né? Então, desde quando nós namoramos, noivamos, casamos, a gente deve, como obrigação, porque nós passamos a ser um. Então, o casal ele tem que estar alinhado. Para um casal que deseja encontrar a plenitude no seu casamento, eles devem sim compartilhar. Exatamente. Nós, inclusive, a nossa série é uma continuação que nós viemos falando desde o primeiro dia. Então, ontem nós falamos, o casal, ele vem de uma forma, criado de uma forma, eu até exemplifiquei o meu casamento com o Paulo, e a esposa vem de outro estilo de criação. Então, boa noite, tudo bom, Sandro? Então, no meu casamento, na minha forma que eu fui criada, foi sempre de ser aberta, receptiva a falar o que eu penso. Já o meu esposo, ele veio de uma forma que a mãe dele era aquela esposa que ela sempre ouvia e obedecia ao que o esposo falava. Então, ele veio de uma formação de criação diferente. Aí, então, nós nos unimos, pessoas diferentes, para seguir e cumprir um propósito que é estar juntos e dividir uma vida. O que o Fábio falou aqui é exatamente isso, existe muito sobre isso. E isso a gente deve estar tendo Deus como base, principalmente porque Ele nos ajuda e nos dá sabedoria para planificar todo esse nosso projeto que é o nosso casamento. Frequência de Fé e Crescimento falou que existe também o medo do que o outro vai falar. Ocorre. Mas o que acontece? Quando um casamento há diálogo e que você demonstra para o outro o que você sente, o que você pensa, principalmente ontem eu falei um versículo que é lá em 1 Pedro, Mateus, vou já localizar aqui. Eu falei vários versículos ontem. E diz exatamente assim, que o homem deve cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Então, ela deve se sentir amada e protegida pelo seu cônjuge. Então, de fato, quando a mulher se sente amada e protegida, ela se sente com liberdade para dividir os seus pensamentos e dizer o que ela está sentindo. Em contrapartida, tem que haver um posicionamento diferente. Eu estou falando como mulher que sou, esposa do Paulo. Então, quando eu penso que ele me ama não apenas com palavra, mas com atitudes, e eu me sinto protegida pelo meu cônjuge, então eu me sinto aberta, eu tenho a liberdade de estar compartilhando o que eu sinto. Já o homem, para que ele se sinta seguro em estar compartilhando com sua esposa, ele não tem que se sentir, quando ele está falando, que ela venha com um olhar de reprovação, de discriminação. E isso é um fator muito comum nos casamentos. A gente percebe que o marido, às vezes ele se sente mais à vontade de estar comentando as coisas com um amigo, com um colega do trabalho, com um colega para onde ele vai jogar um futebol, ou que ele vai sair para resolver alguma coisa. Então ali ele se sente mais à vontade. Mas por que isso acontece? Porque ele não encontra na esposa a pessoa a quem ele deve abrir o seu coração e vai ter receptividade para aquilo. Ele não se sente com segurança suficiente e de que não vai ser discriminado por algo que ele diga. Então, é algo que precisa realmente, quando um casal está em nível de crescimento à plenitude, eles estão alinhados em pensamentos, em relações e em obras, nas atitudes, que foi um tema que nós falamos ontem. Então, quer dizer, você que não assistiu a live de ontem, você pode dar uma verificada
na segunda live da Maratona Jornada para as 7 chaves do casamento pleno. Então, o que acontece? O casal, ele tem que estar ali, e isso é uma semente diária. É uma semente diária. É algo que a gente faz e às vezes a gente não recebe o retorno de imediato. É algo que você tem que fazer sem estar de imediato esperando algo em troca. Por quê? Às vezes a pessoa diz, nossa, eu contei, mas ele não, é porque às vezes o homem, ele não tem a mesma receptividade e liberdade de estar compartilhando as coisas. Ele tem que sentir que você, como esposa, é a base, é a adjuntora. Não está ali para discriminar e nem recriminar algo. Está ali para apoiá-lo. Ou, em casos como a adjuntora, é aconselhá-lo, dizer, não, amor, isso aqui realmente não é legal para nós. Isso aqui não vai funcionar dessa forma. E ontem também nós falamos do preço que o homem paga quando ele não dá ouvidos à sua esposa. Dei o exemplo de Abraão e de Pilatos. Quando Deus disse a Abraão que ele deveria ouvir Sara, ela deu a opinião dela e ele acatou. E assim ele foi grandemente abençoado. Já Pilatos, quando foi falar para chegar à situação a respeito de julgar Jesus, a esposa disse para que ele não se envolvesse nessa situação. Ele não deu ouvidos à sua esposa. E aí, de fato, nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, é bíblico para que o homem, deixe seu pai e sua mãe e então iniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não apenas dividindo o ambiente de uma casa, mas serão um só, dividindo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes em termos de decisões. Devem pensar juntos e estarem alinhados, porque dessa forma é possível você encontrar e chegar a uma frequência e à plenitude no seu casamento. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? O que vocês acham? A diferença de um casamento. O que é possível para chegar a esse ponto de encontrar a plenitude? Como você acha? Você acha que é possível no nível que você está? É possível se você já chegou nessa plenitude no seu casamento? O que você diria para as pessoas que estão aqui? O que você diria? É possível? O que é possível? O que se faz para chegar nesse nível? Estou aqui com Frequência de Fé, o Arildo, o Sandro entrou, o Fábio, o Juscelino, a Verônica. A Verônica. A Verônica já esteve comigo também, está aqui com a gente. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Porque, na verdade, o diálogo, ele é um fator primordial para se livrar de problemas, de conflitos e contornar qualquer diferença que existe entre um casal e o outro por diferenças de personalidade. Como o Fábio disse antes, cada um vem com a sua forma que traz a sua bagagem da sua família. Um é diferente do outro, tem personalidades diferentes. E aí, então, exatamente, Verônica. Então, com o diálogo, ele é que decide. Quando um casal junto conversa, exatamente, é possível. Somente quando Jesus faz parte da nossa relação, foi inclusive o tema da nossa primeira live, a base de tudo, o nosso cordão de 3 dobras. Ele é que nos fortalece e faz com que nada, absolutamente nada, se torne impossível para que não seja resolvido. É exatamente sobre isso. Então, o diálogo hoje e sempre, ele é o fator primordial para contornar qualquer conflito no seu casamento. Então, o que eu quero falar mais com vocês, quando a gente alcança, esse nível na nossa relação de conversar, de abrir o coração,
de dizer exatamente o que você está sentindo. Aí você vai para um próximo nível. Você vai para um próximo nível no seu casamento. E quando a gente alcança nesse nível, aí você começa a se divertir na sua relação. É quando realmente as coisas vêm e você olha, não, isso aí é mais um aprendizado. Existem os conflitos, existem os confrontos, mas eles são contornáveis. Eu costumo dizer muito para o Paulo, as coisas vêm, a gente já sabe o que precisa ser feito. Só que o que acontece? Nós, como seres humanos, a gente costuma postergar as coisas, deixar para depois, procrastinar. Só que isso, no casamento, ele precisa ser resolvido para que você encontre a plenitude. Porque quando um casal, inclusive nós falamos ontem, quando um casal não está em unidade, no mesmo pensamento, inclusive as suas orações, as orações não chegam a Deus. Lá em 1 Pedro tem um versículo que fala exatamente sobre isso. O esposo, ele precisa estar alinhado com sua esposa para que as orações, cheguem até o trono do Pai. Então, eu queria levar aqui, pontuar alguns itens muito importantes, para que a gente consiga reverter essa situação. Quando existe a divergência entre os casais e eles precisam se tornar convergentes. Então, eu vou aqui para um primeiro item que eu separei aqui para vocês. Primeiro de tudo, nós devemos respeitar a identidade de cada um. Nós devemos respeitar os gostos de cada um. Porque uma pessoa não pode mudar a outra, Nós devemos nos aceitar. E não é possível. Um cônjuge não tem o poder de mudar o outro. Só quem pode mudar é a própria pessoa quando decide mudar, ou então quando Jesus transforma a desejo da pessoa. Ela tem que decidir por isso. Então nós devemos respeitar. E algo que eu preciso deixar claro para vocês. Quando o seu esposo se sente respeitado dentro das suas próprias limitações, dentro dos seus gostos, ele passa a amá-la. E a mesma forma a sua esposa. Quando você respeita a forma dela de falar, respeita a forma dela de pensar, isso faz com que ela se sinta amada por você. Então, é importante que nós estejamos atentos a esse sinal. Nós também precisamos deixar de julgar. Por exemplo, seu esposo gosta daquilo e você julga como ruim. Não, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então, é muito diferente. Não devemos nos tornar julgadoras e nem julgadores. Nós devemos aprender a fazer concessões. Mas o que é isso? Não, a gente tem a hora de agir, tem a hora de ceder. Então, tem o momento certo para tudo, certo? E a gente tem que sempre enxergar além e não apenas o que você faz. Porque a gente sempre diz na relação, mas eu faço isso, eu faço aquilo, é sempre eu, Então, como nós já aprendemos anteriormente, nós temos que amar e fazer o outro feliz. E não ficar pensando apenas em nós mesmos, apenas no que é bom pra gente e no que a gente faz. Nós temos que enxergar o que o outro faz. É muito importante isso, entendeu? Então, eu vou aqui para o próximo item. Conhecer as perspectivas do seu cônjuge. Aí eu lhe pergunto, você conhece os sonhos do seu cônjuge? Você tem ideia do que ele planeja para ele e para vocês? E quando o casal ele tem um diálogo, eles têm unidade em pensamento, eles pensam num projeto em comum. Nós devemos ter isso em mente. Para que um casal se torne pleno, para que eles alcancem
e um sonho, o sonho do outro, e eles estejam alinhados, né? Nós devemos que conhecer o coração do nosso cônjuge, conhecer as suas perspectivas, reconhecer os seus sonhos. E isso é muito importante. Nós temos que ser espontâneos em reconhecer, né? E verificar, se interessar pelos desejos do nosso cônjuge. Isso é um ponto muito importante, muito importante. Então, perdão aqui que estão ligando, mas a gente... Então, é muito importante. Quando nós conversamos e respeitamos a diferença, o nosso relacionamento ele vai para um nível, para um ápice maior. Nós mudamos a direção, nós entramos, é como se nós entrássemos para a rota de crescimento e prosperidade no nosso casamento. Então, é muito importante quando nós colocamos eu esqueci de colocar no modo avião. É muito importante quando nós colocamos o diálogo como uma base, um pilar, né, do nosso casamento. E outro item que é muito, muito importante: ceder e convencer a outra pessoa para que ela ceda também. Porque um casamento, para que ele siga no padrão de Deus, no padrão divino, no padrão espiritual, existe muitas vezes que nós precisamos ceder. Nem sempre somos nós que temos razão. E faz muito sentido quando a gente fala num casamento, nem sempre nós temos razão. O que nós desejamos e queremos ser sempre é feliz. Então, ser feliz nem sempre faz com que a gente tenha razão. Então, é um item, é um ponto muito importante. Fazer com que as divergências se completem, aprender com as diferenças para completar a relação, tendo em vista a felicidade de ambos. Então, a gente tem que pensar sempre, fazer nosso cônjuge feliz. Quando você toma isso como um princípio, como uma base importante no seu casamento, você vai ser grandemente recompensada pelo seu próprio amor, pelo seu próprio cônjuge. Eu vou lhe dizer uma coisa: não há valor maior para um homem quando ele se sente amado e respeitado. E em contrapartida, ele tem por obrigação dele mesmo de amar, respeitar e proteger sua esposa. Então, é uma chave muito, muito importante. E se todos nós tivéssemos essa consciência que, em vez de concorrer quem é o maior ou quem era o melhor, a gente deixaria de querer ter razão e simplesmente querer ser feliz. E assim nós iríamos alcançar um nível de plenitude que é exatamente o projeto de Deus para a nossa vida e para o nosso casamento. Respeitar e ceder é uma das tarefas mais difíceis num casamento, mas não é impossível. Às vezes é muito difícil pensar no outro sem antes pensar nos nossos próprios interesses. Mas eu quero dizer aqui para você que quando você passa a pensar no seu cônjuge, a pensar no que ele deseja, no que ele quer, no que ele sonha, ele vai reconhecer o teu amor, a tua dedicação e vai honrar tudo isso. E aí vocês vão se complementar e os dois com diálogo e sendo protegidos e amarrados pelo cordão de 3 dobras. Não há potestade maligna que possa contra esse casamento. E não tem segredo maior para que vocês possam alcançar
a plenitude, que é o principal projeto de Deus para a nossa vida. Mas o que tanto é essa plenitude, Ruth, que tu fala? O que acontece? Existem casais que existem cheios de conflitos, problemas, só pensam em separar, acham que a solução é na separação. Então esse casal, ele está com problemas, está em nível, destrutivo. Aí tem um casamento que eles vivem sim satisfatoriamente, mas não conseguiram ainda entrar no nível de unidade. Eles são como um saco de laranja, que se cortar o saco, eles se separam. Ou seja, eles estão ali unidos por alguma razão. Ou é por causa de filhos, ou é por causa de uma comunidade religiosa, ou é por causa do que os outros vão dizer, ou é por causa da família. Agora existe o casal, que está ali como um suco de laranja, as laranjas espremidas dentro de um copo, que por mais que o copo se quebre, eles estarão no mesmo líquido misturado e não tem como separar. E quando um casal chega nesse nível de unidade plena, é quando eles estão tão bem, tão felizes, que eles querem que outros casais experimentem isso. E aí então eu percebi, uma certa vez eu conversando com o Paulo, eu disse assim: primeiro, por muito tempo eu acreditei que isso não era possível. Quando eu vi algum casal ali, muito de, como eu dizia antes, de nhenhenhê, eu dizia, não, isso aí é só na frente dos outros. Vai ver que nos bastidores o negócio é bem diferente. E aí, quando depois de algum tempo eu vim experimentar que é possível sim você amar seu cônjuge com todas as suas diferenças, que é possível sim você viver em unidade, pensando e preocupada com o que o outro vai pensar. É possível você estar numa relação querendo fazer o outro feliz. Então eu pensei e conversei com o Paulo. Eu disse, poxa, tem muita gente que precisa saber disso. Tem muita gente que não sabe que é possível chegar a esse nível. Tem muitas famílias que não experimentaram o que a gente está sentindo hoje. Foi então que eu percebi que eu tinha que fazer isso que eu estou fazendo exatamente aqui com vocês. Eu tinha que contar para outros casais. Eu tinha que dizer que, como eu cheguei aqui mesmo desacreditando por algum tempo, eu poderia fazer com que outros casais chegassem também. Então é exatamente por isso que eu estou aqui. O nível de plenitude é esse. Você não apenas vive um casamento abençoado, cheio de paz, de alegria, onde na sua casa seja um ambiente que seus filhos e seu esposo ou sua esposa tenha prazer de viver. Não apenas isso, mas você quer que esse sentimento, que essa transformação que você teve, que você vive, seja alcançada por outros casais. Então, eu vivo isso. Eu vou dizer para você, não é que a Ruth não tem mais problemas. A Ruth, não, a casa dela não tem, eles não brigam mais, não tem discórdia ou que eles não. Nada aqui é perfeito. Nós somos seres humanos como vários, como todos. Mas quando por alguma razão, algum empecilho quer entrar dentro do meu lar, quando alguma coisa que não é o que Deus quer para nós tenta se aproximar, eu e o Paulo, nós usamos o diálogo como chave principal para o nosso casamento. Nós sentamos, nós conversamos, nós abrimos o coração. E o que eu quero dizer para você, que não é fácil chegar a esse nível de diálogo. Mesmo eu e o Paulo conversando sobre tudo e sobre todas as coisas, acontece de eu ter que encontrar o momento ideal. Mas aí entra Deus na nossa relação. Porque quando por algum momento eu estou em situação de dificuldade interna, Ele busca o Senhor pela minha vida. E quando eu percebo que o Paulo não está alinhado com alguma coisa
que não é boa para nós, eu busco ao Senhor pela vida dele. E aí é quando o Espírito Santo age, porque eu e ele estamos envolvidos pelo cordão de 3 dobras. E então o Senhor age e junto nós entramos em acordo e logo resolvemos todas as divergências que podem surgir no nosso casamento. Então, nós chegamos a esse ponto, nós chegamos a esse nível. Então, é possível que você chegue também, porque tudo depende de uma decisão. Nós decidimos, nós agimos em função disso. E isso é uma conquista diária, que deve ser feita. O casamento, ele tem que ter essa comunicação, tem que ter o diálogo, para que quando conflitos tente chegar, se aproximar do seu lar, vocês se sintam na liberdade de abrir o coração e dizer o que está sentindo. Porque algo que eu quero compartilhar aqui é que às vezes, o que pode ocorrer? A comunicação ter alguns ruídos, O que é ruído, Ruth? Você está falando algo e o seu cônjuge não compreender exatamente o que você quis passar. Então, é preciso calma, tranquilidade, mesmo em meio ao confronto, para que você se sinta capaz de transmitir o que você está pensando ou sentindo. Mas eu tenho como meu aliado principal o Senhor, porque foi Ele que nos envolveu, Ele que nos presenteou com esse amor que nós semeamos todos os dias um na vida do outro. E eu vou dar continuidade aqui. Como eu disse antes, no começo, o meu casamento com o Paulo não tinha todas essas concessões, não tinha toda essa sobriedade, essa paciência, não era dessa forma. Mas a partir de uma decisão, a partir do momento que nós resolvemos querer viver junto, descobrimos a potência que era a nossa família e o projeto de Deus para nossas vidas, foi aí então que nós decidimos juntos que nós iríamos lutar por esse projeto. E é realmente uma luta, porque as potestades malignas, o projeto deles é destruir sua família. A sua família é a base de tudo. Quando um casamento está abençoado, está próspero, o homem tem liberdade para pensar, para trabalhar, para agir de forma abençoada. Os seus filhos serão flechas que terão sua casa como um exemplo, aonde quer que eles vão, seja na escola, seja com os outros amigos. Eles serão crianças, futuramente adultos, que terão prazer em viver com seus cônjuges, porque eles terão você como exemplo. Eu gosto muito de perguntar, quando um casal chega comigo e diz assim, começa a falar, eu digo, olha, o termômetro do seu casamento, você vai fazer o seguinte, pergunte para o seu filho se ele pensa em casar. Uma vez, uma amada nossa que veio me pedir ajuda, eu falei assim, faz o seguinte, pergunta para tua filha, para o teu filho, se ele sonha em casar. Esse vai ser o termômetro para saber que exemplo você está dando para os seus filhos sobre o teu casamento. Se eles disserem, não, quando eu completar meus 20, meus 25, 30, eles vão dizer a data. Agora, se seu filho chegar para você e dizer, Deus me livre, casar? Eu? Nunca. Esse é o termômetro. E aí você vai saber se o seu casamento tem sido um exemplo real para os seus filhos. Porque se a tua casa é uma casa de paz, é uma casa onde reina o amor, onde o Espírito Santo está pairando, onde os seus filhos veem e sentem o amor do pai pela mãe, onde eles veem que a mãe é cuidada e que ao mesmo tempo a mãe cuida do pai, aí eles vão projetar isso para a vida deles e eles vão dizer, é exatamente isso que eu quero.
Eu quero exatamente isso. Eu quero um dia encontrar um marido ou uma mulher do jeito que o meu pai e minha mãe são. Agora, se você tem um casamento que vive em conflitos, que vive em pé de guerra, eles não vão querer. A referência que eles têm é de uma relação destrutiva e eles não vão querer isso para a vida deles. Então é muito fácil você medir em que nível está o seu casamento, porque assim você vai saber a que rota você tem que seguir. E a melhor rota é seguir as 7 chaves que eu estou indicando para você. Primeira, ter Deus como base. Ter Deus no seu casamento, segurando, lhe dando suporte espiritual e tudo que você precisa. Segundo, unidade. Vocês têm que, mesmo com suas diferenças, cada um na sua individualidade, respeitando as diferenças do outro, vocês têm que viver em unidade. Os projetos futuros, os pensamentos, as alegrias têm que estar alinhadas. Terceiro, o diálogo. O diálogo é chave para desvendar qualquer dificuldade. Quando elas estiverem se aproximando, você abra seu coração, você conte para o seu cônjuge o que está passando na sua mente, você conta para o seu cônjuge o que você está sentindo. E se ele sentir essa segurança em você, ela sentir amada por você, ela não vai ter a necessidade de estar compartilhando com quem não faz parte desse projeto. Porque esse projeto, ele é único e ele é somente entre vocês dois. Não precisa de uma terceira pessoa. Não precisa de um amigo e de uma amiga para servir de base. Porque o cordão de 3 dobras é só você, seu cônjuge e Deus. Então você tem que plantar essa semente dentro do seu casamento. Você tem que plantar que você tem que abrir o seu coração para ele, aquele homem a quem te conhece na intimidade, a quem te vê de cabelo arrepiado ou de maquiagem, que te vê da forma que você acorda. E a mesma coisa para o homem. Ele tem que confiar na mulher que entregou a vida dela para dividir o resto enquanto ela viver e estar ao lado dele. Então não faz sentido colocar uma terceira pessoa. Então é por isso que eu pergunto: o que faz com que uma pessoa conte algo da sua relação para outra pessoa e não conte para o seu próprio cônjuge? Que essa pergunta possa servir de reflexão para você. Que tudo isso que eu disse possa servir, que você venha refletir e pensar. E mudar de rota se o teu pensamento e as tuas ações têm sido diferentes. Se você não está alinhado com o projeto que Deus fez para você. Então, nessa noite, eu quero finalizar aqui agradecendo a todos que estiveram aqui, né? Agora, se você tiver alguma pergunta para me dizer, quiser falar alguma coisa sobre tudo que nós conversamos aqui, você pode ficar à vontade. Se não quiser mandar agora aqui, você pode mandar no direct, que eu sempre respondo. E eu quero dizer que eu estarei sempre à disposição para atender, para conversar, para responder. Porque esse é um projeto de Deus para as nossas vidas. Que o seu casamento seja pleno em Deus. E eu quero te desejar boa noite e te agradecer pela tua companhia. Que Deus te abençoe grandemente, te dê sabedoria para que você possa abrir seu coração para o seu cônjuge e tirar todos os empecilhos que te impedem de dizer a ele o que você realmente sente e pensa, para que vocês, enfim, possam encontrar a plenitude no casamento de vocês. Um abraço, uma boa noite, até amanhã. E quem ainda não entrou no nosso grupo VIP de 7 chaves, a jornada 7 chaves para um casamento pleno.
O link está na bio e eu espero vocês lá. Um abraço.